Olá, bem-vindo, retorno aqui da nossa aula. Transportes intra e extra-hospitalar de paciente grave, tá? Esse transporte intra dentro do hospital, dentro das unidades de saúde, e extra-hospitalar fora, tá? Deve ser rápido, mais eficaz e sempre preservando a privacidade do paciente. Temos que ter agilidade e preservar sempre a privacidade do paciente. O que é que nós entendemos por esse parágrafo aqui, por essa frase? Privacidade é levar o paciente sempre coberto, na maca, né? Não levar o paciente com roupas curtas, ou sem camisa, se for do sexo masculino. Então, ter uma rapidez, porque o atendimento por tempo depende da recuperação do paciente, aquele primeiro atendimento, tá? Aquele primeiro atendimento com eficácia, com rapidez, já dá uma diferença grande no tratamento do paciente. Pode ser feito em uma unidade para outra, intra, por exemplo, pegamos do hospital municipal para a clínica, imagem clínica, ou para a clínica center médico, para a clínica que for, certo? Ou do hospital para outro extra. Levamos do hospital municipal para o hospital de Uana, lá em Anápolis. Este paciente tem que ter um conforto, tem que ter uma privacidade, tá, para ser transportado. Por que a gente está falando desse transporte? O paciente grave, geralmente, ele é transferido. Ou ele é transferido para realizar exame, ou ele é transportado para outra unidade. Então, todo paciente grave, geralmente, ele chega na unidade, tem alguma movimentação nele na maca. Ele não está andando, geralmente, né? O paciente grave. Então, assim, isso é importante vocês entenderem, intra e extra hospitalar. Esse último deve ser acompanhado de no mínimo 2 profissionais. Isso também. Você leva um paciente sozinho, né? Como que você vai passar ele de uma maca para outra para realizar o exame? Tem que ficar pedindo, né? Desconforto, o paciente sente inválido e o profissional não consegue realizar a demanda necessária para o atendimento desse paciente. Técnico ou enfermeiro e sempre um médico. Paciente grave, nós estamos falando. Tá? Então tem que ter técnico ou enfermeiro e um médico para transporte de paciente grave. Porque, gente, o paciente pode parar a qualquer momento, os parâmetros dele estão descontrolados, ele está grave, tá? Por isso, transporte intra e extra tem que ser acompanhado de um médico. Inclusive, quando nós temos paciente grave aqui em Niquelândia para ser transferido para todo paciente que é transferido para a UTI, ele sempre vai acompanhado pelo médico. Nós não temos o transporte adequado aqui em Niquelândia. Nós chamamos a USA, a Unidade de Saúde Avançada, de Uruaçu, que é pelo SAMU, que o município tem a pactuação. Professor, não consegue? Consegue. Paciente grave, que conseguiu estabilizar, que conseguiu a vaga, Goiânia, Anápolis, Ceres, onde for que seja. Solicitamos a USA de Uruaçu, que é via Porongatu, e esse paciente vai ser transportado. Por que nós precisamos da USA, gente? Aqui nós temos a unidade sanitária, a unidade básica sanitária, que é a viatura do SAMU e as ambulâncias normais que a gente transporta paciente que não está grave. Nós temos um técnico de enfermagem que acompanha esses pacientes até Goiânia, até Uruaçu, até Ceres, onde for a vaga desse paciente concedida. Porém, paciente que não está grave. Se o paciente estiver grave, nós estamos falando de paciente grave, nós chamamos a USA, porque na USA tem uma equipe completa. Tem um médico, um enfermeiro, ou técnico de enfermagem e o condutor, porque são 3 profissionais que estão vendo aqui, ó, técnico ou enfermeiro e sempre um médico, tá? Então vem de Uruaçu, ou vem um técnico e um médico, ou vem um enfermeiro e um médico, tá? Aí vem, pega esse paciente aqui. Por que, gente, que tem que ser na USA, na Unidade de Saúde Avançada? Porque na USA tem respirador, tem ECG portátil, que é o eletrocardiograma, tem o monitor,
né, para estar aferindo todo o parâmetro desse paciente na via, o oxigênio, tudo. Tem uma semi-UTI lá dentro dessa USA. E com o médico do lado e o enfermeiro ou técnico de enfermagem do outro, monitorando esse paciente até a entrada na unidade de terapia intensiva externa. Certo? Ficou entendido aí esse transporte intra e extra? E sempre preservando esse paciente com privacidade para esse paciente. Pode ser um RN, tem muito recém-nascido que necessita da USA para ser transportado para o UTI neonatal de Goiânia ou Anápolis, tem demais. Temos que sempre preservar, né, esse paciente, a privacidade deste paciente, tá bom? Neste transporte. Aqui está, tá, os tipos de transporte hospitalar intra e extra, tá? O extra, olha, o SAMU, né, a 192 está mobilizando esse paciente para ser transportado. Aqui tá a impressão até que ele vai, né, vai de jato para chegar mais próximo dessa unidade de terapia intensiva. Aqui já teve esse tipo de atendimento, tá? Teve paciente gravíssimo que veio um helicóptero ou então um jatinho de Goiânia para vir buscar esse paciente. E tem esse transporte que esse paciente, por exemplo, vai fazer uma ultrassom. Você tem que muito atentar para esse paciente não sair no corredor descoberto, tá? Todas as vezes que for transportar um paciente, cobrir o paciente, conferir se não tem alguma sujidade, alguma sujeira, né? De sonda, que for, cobrir esse paciente e tratar esse paciente com privacidade dentro das unidades, tá? Então aqui tá intra e aqui tá extra para vocês entenderem. O extra é fora da unidade hospitalar, tá? O SAMU está pegando para transportar em outra unidade. Ou então para o SAMU mesmo levar para a unidade hospitalar. Tá bom? Monitoração hemodinâmica. Tem invasiva e não invasiva. Tá? Vou falar para vocês as monitorações. Monitoração, vantagem e desvantagem. A não invasiva, né? Que não é invasiva. Indolor e obtenção rápida das variáveis fisiológicas, né? Manter custo, menor custo, fácil operacionalidade, risco quase zero de infecção, a monitoração não invasiva. Pode causar certo desconforto, dermatite de contato, sofre intercorrência externa e necessidade de exame complementar. A invasiva, melhor acurácia, possibilidade de maior intervenção médica e farmacológica, maior risco de infecção, iatrogenia, tá? Que essa palavra iatrogenia de erro, pode ter algum erro nessa monitorização. Complexidade operacional, tempo na instalação de alto custo, tá? Então tem essas desvantagens nessa monitoração nesse paciente grave. Tem a não invasiva e a invasiva, tá? A não invasiva é a monitoração que é do oxímetro de pulso ou então de um cateter tipo ox, né? E a invasiva é que coloca, né, a punção, né? A punção central. Então, vários monitoramento que é mais invasivo e não invasivo e tem a vantagem e a desvantagem. Terapêutica eletrocardíaca, sistema de condução, tá? Vou passar para vocês essa terapêutica elétrica. Pequena circulação ou circulação pulmonar. Inicia no ventrículo direito, através do tronco pulmonar, onde levará sangue rico em CO2 para ser oxigenado nos pulmões. Ao sair do coração, o tronco pulmonar se bifurca, dando origem às duas artérias, as pulmonares, tá? Nessa pequena circulação, né, que é através da pequena e a grande circulação. De direita e esquerda, que levaram sangue para seus respectivos pulmões. Eu falei para vocês dessa troca gasosa, né, gente? Eu tenho falado para vocês. Chegando nos pulmões, essa artéria se ramifica e forma diminutos vasos, os capilares, que, ao nível dos alvéolos, penetram profundamente onde ocorre a hematose, que é a troca gasosa, tá? Troca gasosa, está aqui à frente, entre CO2 e sai o O2. Entra CO2, que é o gás carbônico, e sai o oxigênio. Então, nós chamamos de troca gasosa, tá? Ao sair esses capilares, se juntam formando veias, e essas, por sua vez, se juntam e formam 4 grandes veias,
as veias pulmonares, 2 para cada pulmão, que agora com sangue rico em O2, desemboca no ventrículo esquerdo. Esse processo é lindo, tá? Essa pequena circulação ou circulação pulmonar é muito bonito, né? Porque é o que mantém o ser humano vivo, tá? Então tem que ter esse a gente não pede isso em prova, a gente não vai pedir, mas para vocês entenderem como funciona essa pequena circulação pulmonar do paciente. A grande circulação, tá? Tem a pequena e tem a grande dos sistemas. Inicia-se no ventrículo esquerdo através da artéria aorta, a maior do corpo. Todos sabem, né, que a artéria aorta é a maior do corpo, humano, com sangue rico em O2, tá? Que é O2. Para oxigenar, que é oxigênio, para oxigenar todos os tecidos do nosso corpo. Sem oxigenação, você vai ver lá no oxímetro, a oxigenação baixa, se não estiver distribuindo. Então, ela é a grande circulação, ela distribui para o corpo todo. Ao chegar nos tecidos, tá, gente? Essa artéria se ramifica, formando os capilares, que penetram profundamente as células para ocorrer a hematose, ou seja, as trocas gasosas entre O2 e sai CO2. Respiração, né, e troca. A gente já puxa e sai, tá? Ao sair, esses capilares se juntam e formam pequenas veias, e essas, por sua vez, se juntam e formam 2 grandes veias, as cavas. Superior, que traz sangue rico em CO2, da parte superior do corpo, e a cava inferior, que retorna da parte inferior do corpo, com sangue também rico em CO2 e desemboca no átrio esquerdo. Então, é só para vocês darem mais uma lida. O que eu quero que vocês entendam nesse momento, que nós temos a pequena circulação e a grande circulação sistêmica. O que nós chamamos de grande circulação ou circulação sistêmica? É a irrigação do sangue no nosso corpo, tá? Esse sangue vai até lá no dedão do pé e torna voltando essa troca gasosa. A gente respira novamente e vai. Tem que ser sangue com oxigênio, tá, gente? Só para vocês entenderem isso. Se não acontecer, esse paciente vai evoluir para a gravidade, tá? Então, tem que conhecer os fundamentos para vocês entenderem. Eu sugiro que vocês dão uma lida, né, na grande circulação e na pequena circulação, tá? Na próxima aula, a gente vai dar mais uma esmiuçada sobre essa grande circulação e essa pequena circulação, tá? Finalizou o nosso tempo desse segundo momento. Na sexta-feira a gente dá continuidade neste material da grande circulação e da pequena circulação. Por quê? Atendimento de paciente grave, nós teremos que entender essa hemodinâmica deste paciente, tá bom? Até sexta-feira e tenham bons estudos e boa noite.